Oh, glória, aleluia, bom dia, meus queridos. Entrando agora, motivo justo. Tenho a dizer a vocês que eu falei, eu queria tanto entrar mais cedo, mas Deus permitiu que eu entrasse agora. E estamos juntos, gente. Então, como eu falo, estamos respirando mais um dia de milagre, de vitória. Ei, avisa lá. Quero trazer a vocês uma pequena reflexão. E o nosso tema hoje, gente, graças a Deus. Esse tema tem a ver com aqueles que são imperfeitos. E mesmo que são imperfeitos, com essa imperfeição, tenta servir, luta contra o pecado, não desiste com tantas dificuldades, se mantém no caminho da salvação. Hoje, quero te convidar a anotar aí Romanos capítulo 7, do verso 15, 17, muito 18, se você quiser aí, tem tempo para ler. Mas esse é o nosso tema hoje. Somos pessoas imperfeitas, tentando servir a um Deus perfeito. E todo discípulo, quem não sabe, todo discípulo, quem é discípulo do Senhor Jesus vai entender. Todo discípulo falha, gente, erra, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Querido, eu hoje meditando aqui, tirando meu tempo de leitura e de oração, graças a Deus, eu quero falar para você uma coisa importante. Nós escolhemos servir um Deus todo-poderoso. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele que tomou o teu, o meu, o nosso lugar. E algumas pessoas talvez não conseguem entender que servir um Deus perfeito vai trazer à sua memória, olha o que eu vou falar, o que é ser hipócrita. Espera um pouquinho, tenha calma, você vai entender, porque eu entendi, eu glorifiquei a Deus, e esse entendimento veio ao meu coração, por isso que eu tirei esse tempo, muito breve aqui, mas para falar isso para você e para todos aqueles que Deus escolheu a dedo para ouvir esse recado de Deus. Por isso compartilhe se você sentir no seu coração. Gente, o que Paulo fala em Romanos 7,14? Ele diz o seguinte: sabemos que a lei ela é espiritual. Contudo, não fui vendido como escravo ao pecado. Romanos 7,14. As pessoas, gente, não é todas, tá? Mas as pessoas, elas são rápidas em usar o termo hipócrita quando vem alguma inconsistência na vida de um discípulo do Senhor Jesus. Rapidamente aponta, rapidamente há um julgamento. Mas vamos entender rapidinho aqui o que é ser um hipócrita. Gente, um hipócrita é alguém que tenta parecer algo que não é. Te lembra alguma coisa? O hipócrita é alguém que tenta parecer algo que não é. Agora vem a questão, não é alguém que acredita, como Paulo está ensinando aqui, não é alguém que acredita em algo, mas não consegue viver de acordo com isso. Então há luta constante. Todo dia a gente luta contra o pecado. Ele vem à sua porta, ele fica batendo na sua mente, ele fica batendo para achar guarida no teu coração. Então, gente, o hipócrita não é alguém que acredita, olha aí, em algo, sabe? Aliás, não é alguém que acredita em algo e não consegue, por exemplo, viver com isso. Quando você tira um tempo para refletir sobre isso, acreditar, por exemplo, em algo e ficar aquém disso, nos torna hipócrita. Posso repetir? Acreditar em algo é ficar aquém disso. E não nos torna hipócrita. Você conseguiu pegar aí? Acreditar em algo, eu acredito. O Reginaldo, é ficar aquém disso. E não me torna hipócrita. Isso, gente, de fato, não nos torna, melhor dizendo, nos torna humanos.
Somos pessoas, gente, imperfeitas, tentando, oh, aleluia, servir a um Deus perfeito. Oh, e nisso, todo discípulo, se você pegar lá em Mateus, você vai lá em Mateus, acha lá, não vai achar. Vamos em Marcos então. Marcos também não vai achar, não vai encontrar alguém ali. Quem? Os discípulos, aqueles que andou com Jesus. Você vai achar Jesus trazendo em particular e corrigindo. Você vai achar Jesus chamando a atenção deles. Você vai achar uma multidão que ao ouvir um sermão, uma palavra dura, todos foram embora. E de repente Jesus fala para eles: se vocês querem ir também, mas Senhor, para onde vamos? Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então nós somos pessoas, querido, imperfeitas, tentando servir um Deus perfeito. E nisso aí, nesse quesito, todo discípulo, todo aquele que aceitou Jesus como seu único e suficiente salvador da sua alma, falha. Em algum momento vai falhar. Porque é uma luta, uma hora. Porque esse dia, vamos falar desse dia, né? Nesse dia, talvez até agora, glória a Deus, aleluia. Daqui uma hora acontece alguma coisa, você fala: meu Deus, me perdoe. É aí que está a questão. É aí onde Deus começou a trabalhar no meu coração. Gente, até mesmo o grande apóstolo aqui, Paulo, fez e admitiu, ele fez essa admissão sincera em Romanos, capítulo 7, o verso 15 e 17, ele diz: olha, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E nesse caso, sou mais eu quem o faz. Não sou mais eu quem faz, é o que ele quer dizer, para você compreender melhor. Não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Olha o que ele está dizendo. O pecado que habita em mim. Então, como é que a gente começa a administrar? Sendo espiritual. Porque todo aquele que é espiritual, todo aquele que luta, todo aquele que combate através de uma santificação, através de uma oração, através de uma renúncia, consegue sentir esta paz que o Espírito Santo nos dá. Nós somos libertos de todo tipo de acusação. E tudo isso eu digo para a glória de Deus. Quando você pega, gente, a doutrina que basicamente Cristo nos dá uma aula sobre o nascer de novo. Então, o nascer de novo, gente, requer o quê? Requer um momento de fé. Mas chegar a ser como Cristo é um processo que leva toda uma vida. Leva toda uma vida. Então, nascer de novo requer um momento, uma atitude. E aí vem uma escolha de fé, mas chegar a ser como Cristo é um processo, gente, que leva toda uma vida. Então aqui Paulo, o apóstolo Paulo, ele compara aqui o crescimento cristão, gente. Olha bem, ele compara o crescimento cristão a uma boa, pensa bem, a uma boa carreira ou uma briga. Onde está escrito isso? É só você anotar. Você anote, você mergulhe na palavra. Vai, corre. Vai lá em 1 Coríntios. Capítulo 9, verso 24 ao 27, que você vai entender agora por que a gente começou a falar sobre isso. Paulo compara o crescimento do discípulo cristão a uma boa carreira ou uma briga. Eita, gente! Então, tal como o apóstolo Paulo, ele aqui vem enfatizando, do começo de suas cartas aos Romanos, ninguém no mundo é inocente, gente. Ninguém merece, quando você pega toda esta palavra, essa doutrina, merece o que? Ser salvo. Ou seja, nem o pagão, que desconhece as leis de Deus, nem o cristão e nem o judeu, que sim, o judeu que sim, até as conhece e procura as guardar, mas ninguém merece. Então a graça de Deus te alcançou, me alcançou. E quando essa graça vem sobre, a graça é algo que eu não merecia. Mas, ei, ele te ama, ele me ama, nos ama. E João 3,16 vai mostrar isso para mim e para você, meu querido. E quando você consegue entender João 3,16, você vai ver, vai notar, peraí, ele me ama. Ele te ama. Olha, ele também te ama. Sim, ele também te ama. Então ele nos ama. E por causa deste amor que ele tem por mim e por você, a graça da salvação
te alcançou, me alcançou, e se você ainda não confessou que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador da sua alma, hoje você tem esta oportunidade, meu querido. Então eu começo agora a entender que a questão da hipocrisia ou do ser hipócrita, muitas vezes tem a ver com aquele que sabe o que é, está vivendo, não admite, mas não aceita a falha do seu próximo, não aceita a falha do seu irmão em Cristo. Então ele se coloca numa posição de julgador. Aí pronto, se você coloca nessa posição de julgador, a tudo aquilo que você está falando virá contra você mesmo. Porque Paulo está dizendo, não há ninguém no mundo inocente, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ei, mas quando você vai em Efésios, capítulo 2, verso 1 e o verso 2, quem é que pode te vivificar? Quem é que pode trazer à tona e dizer, ó, salvação é um dom. É o dom de Deus, é a graça de Deus. Então a gente entende que esta graça está liberada para todos aqueles que o aceitar. Aceitar quem? Jesus Cristo de Nazaré. Então essa pequena reflexão hoje, gente, é que a gente tem que parar para pensar do que eu devo realmente depender. Segundo a palavra, todos os seres humanos, todos devemos depender por completo da obra de Cristo quanto a minha, sua, nossa salvação, meu querido. Não podemos ganhar essa salvação com a boa conduta, com bom falar, com bom andar, com bom caminhar. Não. Né? Com algum tipo de oferta, pensando que vai haver nesta oferta financeira, né? Uma conquista, uma troca. Não, querido, não é assim que funcionam as coisas. Por quê? Porque quando você vai, Romanos capítulo 7, o verso 15, ali é bem claro que Paulo está tratando comigo, com você, é como fosse um grito de um homem desesperado, tendo consciência que este corpo nasceu em pecado, e ele precisa, como nunca, do perdão desses pecados. E ele perdoa. E uma vez perdoado, querido, é você se manter, lutando, lendo, meditando, buscando a misericórdia de Deus, que está para chegar aí, gente. Está para chegar um grande dia. Maranata, hora venceu Jesus. E eu não posso deixar de falar, nós vamos povoar o céu. E amém, glória a Deus por isso. Então aqui ele descreve, quem Paulo descreve, a experiência aqui de qualquer cristão que luta contra o pecado, gente, deve, já que você luta contra o pecado, deve se manter na rota de agradar um Deus Todo-Poderoso, manter na rota de santificar sua vida, de ler, meditar nesta palavra. Por quê? Vou dizer por quê. Porque sem a ajuda do meu melhor amigo, apresenta para os nossos amigos aí, se você conhece alguém, o meu melhor amigo. Sem a ajuda do nosso melhor amigo, quem? O Espírito Santo de Deus. Gente, sem essa ajuda a gente não consegue. É Ele que te convence de todo o erro, de todo o pecado. É Ele que convence o homem, a mulher, o jovem, a criança, o adolescente. É Ele que convence, você e qualquer um desses erros, desses pecados. E Ele vai convencendo e dizendo, é só você confessar e aceitar Jesus. Aceite a palavra dEle, eu vou te ajudar, eu vou te guiar, meu amigo. Por isso que eu falo, Espírito Santo, eu vou te guiar a toda a verdade. Então uma coisa eu quero deixar bem claro aqui. Para todos nós, nunca devemos subestimar o quê? O poder do pecado. Tem muita gente aí que não para pensar o poder que o pecado tem, o que ele vai causar na vida daqueles que não confessa e não busca misericórdia e perdão em quem? Cristo Jesus. É Ele que sara todas as nossas feridas. É Ele que perdoa todos os nossos pecados. Quando é tempo, vai lá em Salmo 103, tem um recado de Deus para você lá. Vai lá. Qual? Salmo 103, do verso 1 a seguir. Tira um tempinho, começa a ler, Deus vai falar profundamente com você. Gente, não devemos subestimar o poder do pecado. Não devemos tentar lutar contra o pecado com as nossas próprias forças. Não vamos vencer. Você não vai vencer.
Por quê? Porque Satanás, o inimigo da sua alma, ele é um tentador ardiloso. E nós temos uma grande capacidade de dar desculpa para tudo. A gente, sem piscar, a gente já está dando desculpa. É só você lembrar daquele casal lá. Qual casal? Adão e Eva. Deus, na virada do dia, chamou ele pelo nome. Eu falei esses dias. E rapidinho, quando ele falou que teve medo, se escondeu porque estava nu. Aí Deus falou, pronto. Confessou. E o que ele fez? Rapidinho ele jogou a culpa para quem mesmo? Foi a Eva. E Eva rapidinho jogou a culpa para quem? Foi a serpente. Então, esse tipo de desculpa até os dias de hoje acontece. Então não deve aí, nem eu e você, não devemos, melhor dizer, não devemos subestimar o poder do pecado. E nunca devemos tentar lutar com as nossas próprias forças. Gente, em lugar de enfrentar o pecado com poder humano, devemos de fato nos apropriar do poder enorme que há na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vem a palavra linda que está à sua disposição. Você sabia disso? Está à sua disposição, está à minha disposição. Porque uma vez que você confessa, porque todo aquele que confessar, admitir a quem é o Senhor Jesus Cristo, ele não, olha, mas não é ontem, não é ontem não, no amanhã não, hoje ele perdoa todos os seus pecados. Querido, ele perdoa todos os seus pecados. Então, em lugar de enfrentar o pecado com poder humano, eu e você neste dia devemos, na verdade, nos apropriar do poder enorme que há na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está à sua e à minha disposição. E esta provisão de Deus, esta, na verdade, é a provisão, quero afirmar, esta é a provisão de Deus para que eu e você possa vencer o quê? O pecado. Sim, olha, Jesus é maravilhoso, por isso que ele fala, eu estou indo, hein, mas eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar o Espírito Santo. Ele vai te fazer lembrar. Ele vai te guiar a toda a verdade. E quando Jesus envia meu melhor amigo, o Espírito Santo, para viver em mim, para viver em você, para viver em nós, é ele, que é o Espírito Santo, que nos dá o poder. Principalmente o poder do quê? De quando você cai. Quando você cai. Quando eu, infelizmente, venha a cair, ou alguém que está aí até como caído, é ele que dá o poder. Justamente quando você falha, quando você cai no erro, quando você cai no pecado, e aí vem este amor maravilhoso da parte de Deus. Como ele vem? Ele vem justamente para te ajudar neste dia, me ajudar neste dia o quê? A nos levantar para a glória de Deus, gente. Termino aqui nossa pequena reflexão deste dia. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 7, nós estamos aqui aprendendo junto. Ele revela o conflito que acontece todos os dias, com seus vestígios de sua depravação original, qual? O pecado. Ele está aqui revelando. Mas ele também revela que ele foi tentado frequentemente. Ora, e quando isso acontece, você tem que lembrar quem era Paulo. Então ele foi tentado frequentemente em seu temperamento, suas palavras, os seus atos, que ele aqui não aprovava, não permitia em seu juízo e em afeto aqui renovado. Ele aceitou, ele entendia. Então essas coisas, quando acontecia, ele lutava contra. É isso que nós devemos fazer, lutar contra o pecado. Ele aqui vem trazendo algo que é muito forte. Porque quando ele traz e mostra essa realidade, ele quer mostrar que você, quando aceita Jesus, a partir de agora, Deus vai começar a dar a você discernimento espiritual. Tudo aquilo que envolve as obras da carne
A Bíblia condena, mas todo aquele que vai para o fruto, aleluia, ou frutos do Espírito, que habita naquele que luta contra o pecado, que habita naquele que é praticante da palavra de Deus, gente. Essas ações, essas atitudes são más. E muitas vezes acontece, se torna real na vida daquele que infelizmente deixa de obedecer a palavra de Deus. Então eu fecho aqui dizendo algo para você, para que você possa entender. Quando você vai em Romanos capítulo 7, do verso 17 ao 20, você vai achar algo que tem a ver com aquilo que está acontecendo com você. E talvez hoje Deus está tentando te mostrar, calma. Deus conhece cada ser humano. E não há nenhuma condenação para aqueles que estão na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Aqueles que, sabe, Jesus, entra, mora, transforma, tira, me ajuda, transforma o meu caráter, minha conduta. Todos que assim pedem, todos que assim clamam, cada dia Deus vai te ensinando, te orientando. Faz assim, não olhe assim. Não passa nesse caminho. Deus vai trabalhando de forma que você vai vencendo a cada dia, lutando contra o pecado. O diabo aqui diz o seguinte, em Romanos 7, 17 e 20. O diabo me obrigou a fazê-lo. Eu não o fiz. O pecado que está em mim. Então parece assim. Mas como assim? Não, o diabo me obrigou a fazer. Eu não queria fazer, foi ele que me obrigou a fazer. Eu não fiz, mas foi o pecado que está em mim. Parece uma boa desculpa, né? Mas não é, gente. Nós temos que dar conta de todas as nossas ações. Nunca devemos mencionar o poder do pecado, nem a Satanás, como desculpa, porque já são, olha o que eu vou falar disso, porque já são inimigos vencidos. Meu Deus, aleluia. Você consegue entender? Nunca devemos mencionar o poder do pecado e nem de Satanás como desculpa, porque já são diante daquele que tudo pode, daquele que tudo vê, daquele que falou naquela cruz, tetelestai, está consumado, já são inimigos vencidos. Agora, sem a ajuda de Cristo, sem a ajuda de Cristo, o pecado ele é mais forte que nós. E algumas vezes somos incapazes de nos defender dos seus ataques. Daí nunca, querido, devemos enfrentar o pecado sozinho. Esse é o seu problema. Você nunca deve enfrentá-lo sozinho. Não, nunca. Agora, quando você convida aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte, aquele que tirou a chave, tirando a chave, ele tem autoridade sobre a morte, sobre o inferno. Aquele que deu, liquidou, anulou toda a dívida que era contra você. Aquele que tomou o teu lugar, o meu lugar, e encravou naquela cruz. A ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, quando você convida ele, que é o vencedor. É aquele que vai tomar o teu partido, o meu partido, e vai dizer, aqui não. Eu escolhi ele. Eu escolhi ela. Ele é meu. Ela é minha. Ele é meu filho. Ele é minha filha. Gente, é o nosso Deus aí agindo. Então, neste dia, que Deus te ajude a entender. Você não deve enfrentar o pecado sozinho. Jesus Cristo quem venceu o pecado de uma vez por todas, gente. Ele entra nessa briga. Ele entra nessa briga ao seu lado, ele está com você. Agora, deixa Jesus ser o que ele é, o quê? Senhor e Salvador da tua alma. Agora, se você não procurar neste dia a sua ajuda, com certeza você vai continuar caído ou caindo nestas falhas. Mas como eu sei que você é uma pessoa inteligente, que Jesus, através do Espírito Santo, está trabalhando aqui, na sua mente, a sua decisão hoje, é aceitar, ser obediente e lutar contra o pecado, tendo à sua frente, ao seu lado, em todos os momentos, Jesus Cristo de Nazaré. A ele, aleluia,
toda a honra e toda a glória. Que Deus te abençoe. Que neste dia o Senhor possa falar profundamente mais ao teu coração. Quem vos fala, seu amigo de sempre, meu querido, apóstolo Reginaldo da cidade de Osasco, um querix, um enviado da parte de Deus. A minha oração é essa, que Jesus trabalhe na tua mente, trabalhe no teu coração, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E se Ele perdoa, você está perdoado para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe, se Deus permitir. Semana que entra aí estaremos de novo, hein? Falando sobre os segredos do reino de Deus. Sentiu no teu coração, me ajude, seja um semeador e compartilhe. E eu digo e repito, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém. Tenha um bom dia. Shalom, queridos.